Bom, se um irmão, né, pede reconciliação com a igreja, como a igreja deve agir neste caso? Bom, vamos lá. Eu imagino, estou pressupondo, que seja uma igreja séria, bíblica, e que se o irmão está pedindo reconciliação, é porque a igreja seguiu os passos de Mateus 18 num processo de disciplina, foi lá, exortou diante de algum pecado pessoalmente e o irmão não ouviu. A igreja levou 2 ou 3 nesse processo, né, aquela pessoa que ficou sabendo disso, e ele não ouviu também, continuou obstinado no seu pecado, até que então isso foi levado para a igreja, e uma vez a igreja exortando, participando ali deste processo, tentando chamar a atenção do irmão, resgatando o irmão, ele não ouviu também, e aí, esse processo obviamente demora um pouco, não é tão simples assim, e aí a igreja o tratou como um pagão e publicano. Isso significa não considerá-lo um cristão. Isso não significa que ele não é um cristão. Significa que a igreja não o reconhece como um cristão à luz do que ele faz, do seu procedimento. Obviamente, pode ser que no íntimo ele seja salvo e esteja lutando ali com um pecado, né? Ou pelo menos assim, não lutando naquele momento, mas que haja um arrependimento depois. E imagina que 1 mês, 2 meses depois, né? E claro, estou trabalhando com hipóteses, porque independente do tempo, mas que ele, de fato, se arrependeu, né, do seu pecado. E agora ele está arrependido voltando. Bom, como a igreja deve proceder neste caso? Primeiro, como andou com todos aqueles passos de Mateus 18 e chegar e excluir a pessoa, é sempre bom averiguar se de fato ele está arrependido. Você reconhece o que você fez, você reconhece que o que você fez foi pecado, e ele fala sim e tudo mais. Como seguiu com todos os passos de Mateus 18, chegando até a envolver toda a igreja, seria muito bom que ele revertesse todo esse processo e não só buscasse a pessoa ou a liderança, né, que ficou sabendo ali inicialmente do caso, mas se o caso foi aberto agora para toda a igreja nesse processo, ele confessar para toda a igreja: olha, eu reconheço que eu pequei, estava numa vida de pecado, o Espírito agora falou comigo por meio, né, de uma pregação, enfim, de algo que ele passou, e eu reconheço que estou em pecado e agora quero mudar de vida. Agradeço a insistência, a exortação dos irmãos naquela época na minha vida, me perdoe por não ter ouvido vocês e estou agora disposto a ser exortado, a ser acompanhado, aconselhado biblicamente e quero crescer em santidade. É bom que ele faça isso publicamente, porque o assunto se tornou público. Lá em Mateus 18, quando uma pessoa sabe do erro de outra e vai lá e confronta e essa pessoa ouve, o texto diz que ele ganhou seu irmão. Não precisa seguir os outros passos, não precisa ir para frente nisso tudo. Ele se arrependeu, largou o pecado, abandonou, bola para frente. Agora, se chegou no último estágio de anunciar para a igreja, então é bom que ele também fale com toda a igreja. A igreja, então, precisa avaliar, precisa acompanhar um pouco a vida desse irmão para ver se houve, de fato, arrependimento, para ver se ele está disposto a abandonar o seu pecado, se de fato ele abandonou, se ele mudou de vida. Mais uma vez, fazendo tudo isso, é dever da igreja, é responsabilidade da igreja, não é uma opção receber essa pessoa de volta. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios. Se na carta de 1 Coríntios ele foi muito duro com aquela pessoa, duro assim, corretamente duro, não estou dizendo que ele estava errado, mas se ele foi rígido com aquela pessoa, dizendo, olha, entregue para Satanás, porque é um pouco de fermento levado a toda a massa, agora ele diz o contrário. Ele diz assim, olha, o que vocês já fizeram por ele já é suficiente. Parece que a igreja estava com dificuldade de reconhecer que a pessoa se arrependeu e estava voltando. A gente não sabe se é a mesma pessoa ou não. Pode ser que seja outra pessoa, pode ser que seja o mesmo caso. Mas fato é que é alguém que uma hora trouxe problemas para a igreja e agora parece que estava arrependido. E a igreja estava com aquela dificuldade de perdoar a pessoa, de receber de volta. E aí Paulo vai escrever lá em 2 Coríntios capítulo 2, a punição, no versículo 6, a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Tipo, chega, né? Ele já se arrependeu, ele já entendeu realmente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isso é, seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, enfim, e tudo mais.
Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, agora que a pessoa se arrependeu e voltou, agora é obrigação da igreja receber essa pessoa de volta na comunhão. O único pecado que é passível de exclusão é a obstinação. Mas se essa pessoa não está mais obstinada, pelo contrário, agora ela reconhece o seu pecado, então o que ela vai precisar é de um aconselhamento bíblico, de um discipulado, do apoio dos irmãos, né, as pessoas estarem juntas ali, de ouvir boas exposições bíblicas. Ele precisa do apoio eclesiástico agora para crescer, abandonar o seu pecado e seguir numa vida de santidade. Então é isso que uma igreja deve fazer quando alguém pede de fato a reconciliação.